A palavra de Deus diz, versículo 17 do capítulo 5, orem sem cessar. Orem sem cessar. Algumas versões podem trazer orem sem parar. Amém? Pai Santo, muito obrigado, porque aqui estamos na Tua casa. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque Tu és o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Glorificamos e exaltamos o Teu nome aqui neste lugar. Que a Tua palavra nessa hora, Pai, possa invadir os nossos corações e as nossas mentes. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tratar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Rodrigo, dá um gás ali para mim. Que o gordinho soa, filho. Nem sou, ele sua. Orai sem cessar. E hoje nós vamos falar de uma vida de oração contínua. Uma vida de oração contínua. Além de momentos, é um estilo de vida. Uma vida de oração contínua. Além de momentos, é um estilo de vida. E o capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses nos apresenta uma conclusão à carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, reafirmando e complementando as instruções dadas por ele anteriormente. Isso aconteceu aproximadamente nos anos 50 depois de Cristo, tornando-se uma das mais antigas cartas de Paulo. Uma das mais antigas cartas de Paulo. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler a carta de Tessalonicenses, mas eu aconselho a todos que leiam, porque é uma carta simplesmente, como todas as outras, né? Mas é uma carta que traz muita informação para nós. Tessalônica era um importante centro comercial da Macedônia e foi formada em meio a uma atmosfera de perseguição. Paulo enfrentava a resistência de alguns judeus e foi forçado a deixar a cidade. Nessa carta, ele aborda temas como vigilância, encorajamento e as relações interpessoais e a moralidade cristã. Tudo dentro do contexto da expectativa da volta de Cristo, que é certa e repentina. Se você tem uma Bíblia de estudo, você vai ver no alto do capítulo 5, que o título é justamente esse. A vinda do Senhor é certa e repentina. Algo que muitos cristãos têm esquecido. Muita gente do povo tem esquecido. Que essa vinda será repentina. Ninguém espera. Ninguém sabe a hora e ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe quando nem onde. É algo que para nós diz que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos e encorajar aqueles que estão à nossa volta. Porque essa é uma grande interrogação na vida de todo o ser humano. O versículo 17 que nós lemos nos apresenta uma instrução muito clara e desafiadora para os crentes nos dias de hoje. Ele nos diz, orem sem parar, orem sem cessar. Este é um chamado para a oração contínua e deve ser compreendido dentro do contexto mais amplo do ensino de Paulo sobre a vida cristã.
a oração é enfatizada como uma prática essencial. Oração, prática essencial na vida de todo cristão. Ela mantém aquele cristão verdadeiro em comunhão constante com Deus. Essa comunhão não se limita a momentos formais de oração, mas deve se estender a um estado de coração e mente voltados para Deus ao longo do dia. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Quando a gente fala orar sem cessar, andar em oração, experimentem. Uma vez, em uma ocasião, eu experimentei fazer isso. Estar sempre orando, sempre clamando, sempre pedindo a Deus que me abra os olhos. E olha quanta coisa a gente vê no meio do caminho. Quanta coisa a gente vê no trânsito. Quanta coisa a gente vê enquanto andamos, caminhamos e estamos no nosso trabalho. Uma simples palavra. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Essa comunhão não se limita a momentos formais de oração, mas deve se estender a um estado do coração e da mente voltados para Deus ao longo de todo o dia. Essa oração não se limita àquela oração que nós fazemos quando nós acordamos. Essa oração não se limita àquele momento em que estamos orando quando vamos almoçar ou jantar. Meu irmão, acho que aquilo ali está ruim, né? Desligou. Tudo bem, deixa. Vamos tocar. Essa oração não se limita a isso. É uma oração, é um chamado, é um convite a estarmos 24 horas na presença do Senhor. Ah, mas como 24 horas eu vou dormir? Eu sei que você vai dormir, e eu também. Eu também. Mas já houve experiências de pessoas, mesmo dormindo, estarem ligadas com Deus. A forma sem parar acentua a importância de uma vida em que a consciência da presença de Deus permeia, ou seja, está presente a cada ação e pensamento. Cada momento, a cada instante, você está ali ligado ao Senhor. A cada momento, você está ali buscando a Deus. A cada momento, você é tocado pelo Espírito Santo a interceder por alguém. A cada instante, você está sempre ligado ao Senhor. Portanto, este versículo nos desafia a cultivar um espírito de oração que não só acompanha os momentos dedicados, mas que se manifesta em toda a nossa experiência diária, nos estimulando ou nos incentivando a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Esse é o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Resumido, para que possamos entender o que vamos falar a partir de agora. A pergunta para nós hoje, a pergunta para mim e para você, como tudo aconteceu, seria possível orar sem cessar? Orar sem parar? É possível? Sim, é possível. Se a Bíblia diz que sim, que é possível, então é possível. Então, como poderíamos aumentar o nosso tempo de oração? Aumentar o nosso tempo de oração. Isso me lembra, há alguns anos atrás, quando alguém pedia assim, você pode orar? Eu falei, não, lógico que não.
você pode fazer essa oração? Não, não consigo. Eu não consigo orar assim na presença de todo mundo. Eu não consigo nem orar assim, eu tenho que estar no meu quarto, orando. Eu não gosto disso. Essa era uma das minhas frases. Não consigo. Até que um belo dia, eu já contei isso aqui, eu estava no supermercado mundial, ali na Curicica, e encontrei meu primo, Cláudio. E ele me deu um abraço, a gente se abraçou no meio do mercado. Nos cumprimentamos, e aí ele foi para um lado, eu fui para o outro, e eu caminhando, e estou vendo um senhorzinho andando atrás de mim. Falei assim, pronto, agora foi-se, né? O que esse senhorzinho quer comigo? Entrei para um lado, entrei para o outro, e o velhinho está atrás de mim. Num instante, ele não se aguentou e me parou e falou assim, como é que faz para ganhar um abraço desse? Eu falei assim, é agora. É agora. Não deixe para depois. É agora. Dei um abraço no velhinho no meio do mercado. E disse para ele, Deus te abençoe. Foi só eu falar, Deus te abençoe. Ele falou, você ora por mim? No meio do mercado. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? No meio do mercado. Rodrigão, no meio do mundial, Rodrigão. Eu falei assim, só falta ele agora pedir para a gente ajoelhar aqui no meio do mercado. Mas não foi nem tanto, né? Simplesmente eu abracei ele novamente e ali a gente pôde fazer uma oração entre as gôndolas do mercado. E eu saí dali pensando assim, caramba, eu que sempre falei assim, não gosto desse negócio, não é assim, não pode ser assim. Técnico, né? Não pode ser assim, tem que ser assim. E me vejo nessa situação. Foi algo libertador para mim, para a minha vida. Foi algo que eu senti de Deus, senti que Deus estava realmente naquele lugar. Muito bom. Orei pelo Senhor, levei ele até a porta e ali nós nos despedimos e ele seguiu o caminho. Mas eu poderia muito bem falar para ele assim, não, depois me dá o seu nome e o seu telefone que depois eu oro para você. Não era isso. Não podemos fazer dessa forma. Se alguém te pedir para orar, ore naquela hora. Ore naquele momento. Está no telefone, ora por mim, ora agora, vamos lá. E assim a gente tem que fazer. Assim que nós devemos fazer. Então, sabendo e entendendo sobre os tipos de oração, é uma das coisas que vai fazer nós aumentarmos o nosso tempo de oração. Só o fato de já sabermos quais tipos de oração já é um começo muito importante para melhorar a qualidade e a quantidade de oração em nossa vida devocional. Existem relatos de que John Wesley, o pastor Lucas pode me corrigir, afinal de contas, o TCC do moço foi John Wesley. Que John Wesley chegava a passar períodos de 4 a 8 horas em oração. 4 a 8 horas de oração por dia. Não era 4 horas numa semana, 8 horas na outra. Não, era por dia. De 4 a 8 horas. Mas aí era fácil. Porque ele começava a orar 8 horas, ficava até as 4. Depois, no outro dia, ele emendava, pegava um outro períodozinho de 8 horas. Não, eram períodos de 4 a 8 horas em oração por dia. É só a gente fazer conta. Se o dia tem 24 horas, quanto tempo esse homem orava? Se eram períodos de 4 a 8 horas. Só de curiosidade, nós podemos até fazer uma conta.
São 12 meses no ano, tendo 24 horas por dia, ou seja, vai dar uma média de 9 fora, 8.000 horas, dá isso? Dá uma gulgada aí, irmão. 7 ou 8.000 horas. Ou seja, nós temos muito tempo durante o nosso dia para verdadeiramente estarmos fazendo aquilo que Jesus deixou para nós fazer. Aquilo que Deus nos pede, orai sem cessar. Nós temos todo esse tempo. E de todo esse tempo, quanto tempo você acha que passa orando? De toda essa gama de horas, quanto tempo você passa orando por dia? Aí foi só na minha cabeça, né? Só na minha marretando. E eu falei assim, meu Deus do céu, misericórdia. De onde saiu essa palavra? E nós devemos refletir sobre isso. E buscar fazer mais orações com mais intensidade ao Senhor. Nós precisamos nos colocar mais diante de Deus. Nós, como igreja, nós precisamos isso. De estarmos mais à disposição do Senhor. Isso traz para nós intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Quem vive em oração nunca está desconectado do céu. Quem vive de oração nunca está desconectado do céu. E aí faz a gente pensar mais uma vez. Preciso orar mais. Preciso a cada dia, a cada instante, estar mais conectado com o céu. Receptivo às ordens que vêm do alto. Não podemos nos desconectar. Falando em tipos de oração, como você ora? Para isso, o livro de Salmos é rico e nos dá várias opções para aprendermos mais sobre orações. E por isso nós vamos aprender nele um pouco sobre os tipos de oração. Se você gosta de anotar, anote. Porque muita coisa vai estar aqui, muita coisa depois nem na live você vai conseguir anotar. Para começar, e você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos e permanecer nele, porque é certo de que nós ficaremos algum tempo, até o final da mensagem, usando o livro de Salmos. Salmo, capítulo 113, versículos do 1 ao 6. Vai falar para a gente de uma oração de adoração. Essa é a primeira oração que nós devemos ter na nossa mente e conhecer. Adoração. E aí nós vamos começar a entender muitas coisas que acontecem na nossa igreja, muitas coisas que acontecem na nossa casa, muitas coisas que acontecem no nosso trabalho e na nossa escola e aonde nós estivermos. Então, a primeira oração é a oração de adoração, que diz assim o Salmo: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus,
cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes. Assim, sim, com os príncipes do seu povo, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Oração de adoração. O Salmo 113 começa com um chamado à adoração, convocando todos os servos do Senhor a louvá-lo. É um verdadeiro poema que exalta a grandeza de Deus e a sua atenção aos humildes e necessitados. Ou seja, quando vamos fazer uma oração de adoração ou uma oração de louvor, essa é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele. Oração de adoração. Levantamos a nossa voz e falamos sobre os atributos de Deus, exaltando o Senhor pela sua grandeza, pela sua força, pela sua eternidade, pelo seu poder, e assim sucessivamente. Seria como elogiar a Deus falando sobre o que Ele verdadeiramente é. Estamos adorando ao Senhor. Elogiar a Deus falando sobre o que Ele verdadeiramente é. E Jesus nos ensina isso quando diz que Deus procura adoradores, mas quando Ele faz isso? Quando Ele está conversando com a mulher samaritana, lá no livro de João, diz para nós que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisamos adorar a Deus, reconhecendo a sua glória e a sua majestade. Não somos robôs. Não é apenas um momento. E isso é para já. É para hoje. É para agora. Às vezes somos chamados a orar e falamos. Simplesmente falamos. O nosso coração está longe daquilo ali que nós estamos falando. É isso que ele está falando aqui. Precisamos orar, adorar e o nosso coração estar cheio da presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, exaltando a Ele. No versículo 23 de João, vai dizer assim, olha a responsabilidade. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Já chegou a hora. Já chegou a hora. Não dá mais tempo de esperar. Eu não tenho mais tempo para falar assim, não, hoje não, agora não. Espera aí só um momentinho, não tem mais tempo. Isso bateu na minha cabeça essa semana. Não dá mais tempo. Busque a Deus enquanto se pode achar. A segunda oração que nós vamos aprender hoje, vou tentar ir mais rápido, é a oração de confissão. Oração de confissão. Salmo, capítulo 32, versículos do 1 ao 5, vai dizer assim para nós: bem-aventurado
aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tem até um hino, eu não vou cantar, mas tem. Depois o pastor Rodrigo, pastor Lucas e a Yasmin podem cantar. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É algo que nós precisamos atentar, principalmente quando somos convocados a estar em algum momento de oração, em algum momento compartilhando da palavra do Senhor, porque se não confessarmos verdadeiramente, nós estamos fora do caminho. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O Salmo 32 também é uma obra poética de Davi, que explora temas de confissão, perdão e alegria do relacionamento restaurado com Deus. É um salmo de penitência, mas também de sabedoria, sendo por vezes associado à experiência de Davi, ao seu pecado com Betseba. Esse salmo é um convite à reflexão sobre o pecado, a necessidade de confissão e a grandeza da graça de Deus sobre a minha e a sua vida. A oração de confissão é um momento que refletimos, nos arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus contando o que fizemos de errado, reconhecendo que somos falhos, o que fazemos de errado contra nós mesmos ou contra alguém que também aborrece a Deus e deve ser confessado. Deixar de confessar é pecado. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Já pararam para perceber a responsabilidade do que é uma oração de confissão? E vocês vão sempre lembrar disso. Todo primeiro domingo, dia de ceia, oração de confissão de pecados. E às vezes vamos no automático. Às vezes vamos no automático. E deixamos tanta coisa passar. E não sabemos o que está acontecendo. O que está acontecendo? É justamente isso. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Ah, mas como assim? Como Deus não vai ouvir minha oração? Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Se não confessarmos, Ele não vai nos ouvir. Precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor, confessando os nossos pecados,
que Ele já sabe. Não sabe? Sabe. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios como expressão de arrependimento. Expressão de arrependimento. De que maneira você tem orado hoje? Eu estou fazendo essas perguntas não para que vocês me respondam, mas que foram essas as perguntas que me foram feitas. De que maneira você tem agido? De que maneira você tem orado hoje? A terceira oração que nós vamos aprender hoje é a oração de intercessão. Salmo 20, versículos 1 ao 4. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. O Salmo de número 20 é uma oração de intercessão, um hino de confiança atribuído a Davi. Este salmo reflete a situação em que o rei se preparava para uma batalha. Na oração de intercessão, nós vamos orar não por nós mesmos, mas sim por outras pessoas. É nesse momento em que nos colocamos no lugar de alguém para pedir a bênção do Senhor por suas vidas. É nessa hora que você vai conseguir fazer uma oração de intercessão. Nós já passamos por esse momento. Aqui também. Quando por várias vezes o pastor está aqui, ou alguém está pregando, vamos interceder por fulano. Agora é hora de interceder, não é hora de você pedir para você, não é hora de você fazer oração de confissão, não é hora de você fazer uma oração, outra oração qualquer, a não ser a de intercessão por tal causa. Recebi um bilhete, vamos orar, fulano está no hospital. E é na mesma hora, a igreja se reúne e ora, intercede por aquele momento, por aquela pessoa. É assim que nós trabalhamos. É assim que deve ser feito. Atos no capítulo 12, no versículo 5, vai dizer: e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Se durante a oração você se lembrar de alguém que está precisando, certamente é Deus falando com você para orar por essa pessoa. Isso é intercessão. Intercessão. Se vocês já leram aquele livro Este Mundo Tenebroso, já conseguiram ler, primeiro volume, que eu acho que são 2 volumes, leiam, fala muito sobre oração também. A quarta oração que nós vamos aprender hoje é a oração de petição. Salmo 54, versículo 1 ao versículo 4. Pedindo ajuda. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida.
oração de petição. O Salmo 54, também um salmo de Davi, que expressa um clamor a Deus em meio à perseguição e angústia, sendo uma súplica pela salvação contra os inimigos. Salvação contra os inimigos. E o salmo é breve, mas é repleto de significados. Repleto de significados. Oração de petição. Isso me fez lembrar que essa semana, por 2 vezes, eu já ouvi essa frase. E a Yasmin chamou a minha atenção. Ela publicou, se não me engano, foi um stories. Ela estava, acho que em aula ou trabalhando, e ela colocou assim: Deus, sou eu de novo. Deus, sou eu de novo. Aí eu fiquei esperando, né? Vamos ver se vai vir o resto da oração para poder a gente ajudar a irmã. Mas não, ela não falou mais nada. Só falou isso: Deus, sou eu de novo. Mostrando lá onde ela estava. E o que a gente faz com isso? A gente ora pela irmã, a gente não sabe o que está acontecendo. Ela simplesmente disse: sou eu de novo. Sou eu mais uma vez. Estou aqui. Me ajuda. É o que eu entendi, tá? Me ajuda. Me socorre. Fica comigo. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Orai a todo momento. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. As petições são os seus pedidos, especialmente por sua vida e família. É o momento em que devemos falar com Deus sobre os nossos desejos, os desejos do nosso coração. O Salmo 37, no versículo 4, vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas é importante primeiro agradar ao Senhor. É importante nós agradarmos a Ele. Aí sim Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas como fazer isso? Com adoração, ação de graça e intercessão. Peça a Deus crendo, porque Ele pode tudo. Peça a Deus crendo, porque Ele pode tudo. Essa semana aconteceu algo comigo. Eu estava com a Vera, com a Marta, e a gente estava preocupado por algumas coisas que estavam acontecendo. E confesso a vocês que a minha cabeça já estava, né? E nós fomos em determinado lugar e eu pude compartilhar depois com a Marta. Falei: isso é resposta de oração. Daí surgiu esse pequeno sermão. Resposta de oração. Orai sem cessar. Buscai a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Orai sem cessar. Peça a Deus crendo. Ele é o único que pode tudo na minha e na sua vida. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta se está aberta para você. O quinto e último modelo de oração, o quinto e última instrução que nós temos de oração, é a oração de ação de graças. Oração de ação de graças. Salmo 92, versículos de 1 a 5. É um hino de gratidão a Deus. Diz assim, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, muito obrigado, Deus te abençoe.
com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. Como são profundos os teus pensamentos. Oração de ação de graça. E muitas vezes nós ficamos na superficialidade quando não damos ênfase a algo tão importante na nossa vida. Oração de ação de graça. Eu tenho certeza que muitos já foram convidados, não, vamos fazer um culto lá de ação de graça. Você vai para o culto de ação de graça e o que menos tem é a palavra do Senhor. O que menos tem é agradecimento àquilo que o Senhor realmente fez. Às vezes não tem nenhum testemunho do que Deus fez para que motivou aquele culto de ação de graça. Isso acontece muito em aniversário. Muito em aniversário. Vou fazer um pequeno culto de ação de graça, aniversário. Aí você vai lá, a pessoa ainda chega perto de você assim e fala assim, tem como dar só uma palavrinha? O culto é de ação de graça, o culto é de louvor ao Senhor, o culto é de agradecimento a Deus por algo que Ele fez, o culto é de agradecimento a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida que Ele te concede em meio a essa selva que nós estamos vivendo. Mas aí você pede só uma palavra, dá só uma palavrinha. Onde nós estamos, culto em ação de graça. Essa é a oração de ação de graça. O Salmo 92 é um hino de louvor que celebra a grandeza de Deus e a alegria de confiar nele. A grandeza de Deus. Nós temos esquecido da grandeza do Senhor. Grandeza de Deus e a alegria de confiar nele. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Completei mais um ano de vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Consegui passar naquele concurso. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Consegui chegar em casa. Essa é a nossa oração. Nós devemos permear em todos esses tipos de oração. Se nós conseguirmos fazer um pouquinho de cada durante o dia, nós estaremos bem conectados com o Senhor. Engrandecer o nome de Deus aonde quer que nós estejamos. O texto destaca a importância da adoração e do agradecimento ao Senhor, sendo uma expressão de gratidão, honra por sua fidelidade. É uma oração de agradecimento por algo específico que Deus fez em sua vida. Expressão de gratidão. Um livramento, uma cura, resposta de oração. Resposta de oração. Às vezes nós estamos orando, pedindo, intercedendo. E quando a coisa acontece, você esquece de agradecer a Deus, de reconhecer a grandeza de Deus, que foi Ele quem fez. Damos crédito a tudo que veio antes e esquecemos do Senhor. Tudo que veio antes. Agradeça a Deus declarando as suas maravilhas em sua vida. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Salmo 75, versículo 1.
Graças te rendemos. Graças te rendemos. Onde nós paramos no caminho. Precisamos aprender a orar. E eu vou concluir nessa parte. Porque Jesus nos ensina a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Vai dizer assim, ó, Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E no versículo 2 ele responde: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em a tentação. Até nisso, às vezes a gente vacila. Quando diz que nós perdoamos a todos, perdoa todos os que me devem. Está lá, sem vergonha, vou pegar ele amanhã. Mas você faz essa oração. Como Jesus estava orando um dia, ele deixou uma forte impressão sobre aqueles que ouviam. Um de seus discípulos pediu que ele ensinasse a orar, como João Batista havia ensinado aos seus seguidores. Ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ele não disse: ensina-nos como orar. Só se pode aprender a orar orando. Não tem outro caminho. Você só vai saber se você consegue orar orando. A leitura de bons livros sobre oração vai te ajudar? Vai. Mas ainda não é isso. É a mesma coisa aquela pessoa que quer aprender a dirigir. Hoje não consulta nenhum livro, né? Mas vai no Google, no YouTube. Aí faz um curso de direção no YouTube. Isso não qualifica ela a dirigir. Da mesma forma é a oração. Você pode estudar tudo sobre oração, tudo sobre como fazer na casa do Senhor. Mas se você não exercitar, não tem como. Você não está qualificado para aquilo. O grande problema é que nós ficamos travados nisso. A oração que nos foi ensinada, que Jesus ensina, é uma oração simplesmente para repetir. E as pessoas acostumaram a repetir. Não está vindo do coração. E precisa vir do teu coração. Porque Deus sabe. Ele conhece os desejos do teu coração. Ele conhece e esquadrinha a tua mente. Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe. E nós acostumamos com essas repetições. Essa era uma saída. Vamos orar, vamos orar. Aí quando não tinha mais, vamos orar o Pai Nosso. Porque já estava gravado, era só repetir. A caminhada de oração se aprende passo a passo. A ordem não importa. O indispensável é orar. Fazer desse tempo não só um momento, mas um hábito, um estilo de vida. Alguns seguem o modelo fixo como uma roda de oração, para não esquecer nenhum desses tipos de oração. Isso ajuda a disciplinar e treinar, fazer tipos corretos de oração. Vivemos em um tempo de distrações, pressões,
desafios constantes. Muitos cristãos enfrentam altos e baixos espirituais, porque a sua vida de oração é instável. O apóstolo Paulo, porém, nos dá uma instrução simples e poderosa. Orai sem cessar. Orai sem parar. Busque essa experiência de orar todos os dias. Todos os tipos de oração. Experimente orar 5 minutos. Cada tipo de oração. Orar sem cessar exige disciplina espiritual. Não apenas emoção. Mas lembre-se, não é um peso. É um convite. Ele nos convida a orar. Ele nos convida a estarmos juntos dele. Ele nos convida a verdadeiramente estarmos conectados. Não é a intensidade de um dia, mas a constância de todos os dias que libera o poder da oração. E agora concluindo mesmo. Deus te chama hoje para um outro nível de intimidade com Ele. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não sei como você entrou na igreja hoje. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui. Mas você pode começar agora a mudar as coisas na sua vida e viver algo novo da parte de Deus. Algo novo. Um momento novo. Deus quer fazer na minha e na sua vida. Nós só não estamos sabendo nos colocar diante dele. Para isso é a oração. Para isso é o momento de oração.